Um vídeo bem sério, bem diferente e que nós precisamos conversar sobre isso. E como vocês já viram no título, nós vamos falar hoje sobre depressão, que não é brincadeira e nem mimimi. Vamos pra vinheta sem música. Bem pessoal, hoje eu não vou pedir nem pra se inscrever, nem pra curtir, porque esse vídeo é um vídeo útil, é um vídeo necessário, que nós precisamos muito conversar sobre depressão, sociedade. Espero que não fique tão longo, lembrando que eu não sou nenhum especialista, eu estou falando da minha experiência como alguém que teve depressão e que ainda tem e luta diariamente contra esse mal. Antes de ontem eu estava navegando na internet, pessoal, e eu estava com insônia, por isso que eu fiquei tentando achar sono no meio das redes sociais, e geralmente isso me dá sono, mas infelizmente eu cheguei numa notícia muito triste, e que me tocou muito, e que me fez pensar muito. A notícia, pessoal, era uma notícia muito triste, que um rapaz que tinha feito um post suicida no Facebook havia sido encontrado morto na cidade em que ele morava. Geralmente, quando eu vejo esses tipos de notícias, por causa do meu histórico, eu tento não ler, não entrar em contato para que isso não me atinja. Mas aquilo me tocou de uma forma tão estranha que eu precisei ver a notícia para saber se era verdade. Como eu não quero crescer views com um caso trágico como esse, eu não vou divulgar o nome, não vou divulgar nada da notícia, mas eu queria que vocês soubessem que esse rapaz no dia 1º fez um post e eu li esse post completamente. Como eu falei, eu evito fazer isso, mas eu li para entender o que estava acontecendo e infelizmente ele se matou no dia 1º de janeiro, logo depois da virada do ano. Confesso que passou na minha cabeça que como alguém poderia se suicidar um dia depois da virada do ano, que é um momento de renascimento, de recomeço, e geralmente pra mim esse momento é de muito ânimo, por mais que eu tenha depressão e ansiedade também, é muito ânimo que eu sinto por estar começando algo novo, um ano novo. E eu entendi o que tinha acontecido. Ele era um rapaz novo, bonito, muito bem relacionado, e pelo jeito a depressão pegou ele com muita força e infelizmente ninguém percebeu. Eu entrei no Facebook para conferir se era verdade, vi o post dele e também vi os posts dos amigos ao perceberem o que tinha realmente acontecido. Aquilo me tocou muito, me machucou muito, mas me tocou de uma forma do sentido que eu preciso falar sobre isso. Não sei se vocês estão vendo a minha cara de cansado, eu não estou conseguindo nem dormir até que eu consegui gravar esse vídeo para vocês, porque eu precisava pôr pra fora o que eu tô pensando e sentindo. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, meus pêsames à família, meus pêsames aos amigos. E por incrível que pareça, tem muita gente indo lá no Facebook do cara fazer piada. Piada com uma coisa que não tem graça. Com morte. Gente, Brasil, acorda. Brasileiro, acorda. Nem tudo pode ser feito piada, nem tudo é graça, brincadeira. Tem assunto que é sério e que deve ser discutido de uma forma séria. Por incrível que pareça, tem gente cobrando a família e os amigos que eles deveriam ter ajudado mais e culpando eles. Meu Deus do céu, que país nós estamos? Porque eu fico imaginando a culpa que a família e que os amigos dessa pessoa estão sentindo, porque é tão complicado você amar alguém e essa pessoa tirar sua própria vida por tristeza, uma infelicidade, e você não pôde ter feito nada ou tentou fazer e não funcionou. Gente, não faça isso. Seja primeiramente humano. Seja primeiramente uma pessoa que dá o braço, a estender o braço, a ajudar a pessoa que está ali naquele momento tão difícil. Então eu fiquei muito chocado, mas vamos ao que interessa. O que veio à minha cabeça ao ler o relato dele é que você vê uma pessoa claramente depressiva, mas que muitas vezes não era tido como depressiva. Era disso que eu queria falar com vocês. Eu sou uma pessoa muito energética, eu sou uma pessoa muito engraçada, eu gosto de fazer piada, eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto com os meus amigos, eu gosto de jogar, eu gosto de estar perto de pessoas, sim, eu gosto. Mesmo tendo depressão, eu gosto. E quando eu estou numa rodinha de amigos, ou quando eu estou gravando, ou quando eu estou conversando com alguém de uma forma mais informal, o que eu quero que a pessoa sinta é alegria. Então muitas vezes eu fui tido como alma da festa, a pessoa mais engraçada do rolê, a pessoa que fazia os outros rirem, enquanto dentro de mim existia aquele vazio, aquela depressão profunda, que eu mesmo na época não entendia, hoje eu entendo, mas que eu mesmo não sabia, e que refletia nessa atitude de querer fazer os outros rirem, para que eles não passassem pelo que eu estava passando. Esse foi o primeiro aspecto que ficou muito forte, muito claro para mim, quando eu li o relato dele, e li os relatos dos amigos na sua página de Facebook. Eu fiquei muito esbabacado como aquilo é real, como isso é verdade. Mas, gente, depressão existe e é uma doença, muitas vezes, silenciosa para muitos dos conhecidos daquela pessoa. Muitas vezes eu fui à alegria da festa e ninguém sabia que quando eu saí de lá, eu só ia chorar e eu só conseguia dormir porque
eu não tinha força de viver mais. Então não se enganem com estereótipos, não se enganem com aquilo, a pessoa depressiva, ela tem cara de depressivo. Não, gente, depressão é uma doença como outra qualquer e ela precisa de muita atenção, não como outra qualquer, porque ela é muito séria, ela é muito perigosa e ela não tem cuidado, as pessoas não cuidam, na verdade, dela, o Estado não se preocupa tanto com ela e ela tem matado muitos, então ela é um pouquinho pior nesse sentido. Não, e o pior de tudo dessa situação é que existe Setembro Amarelo pra gente poder falar sobre o assunto, mas é que é só isso que o governo faz. Infelizmente, quem tem acesso hoje a psicólogos, psiquiatras bons, são pessoas que têm muita condição financeira, ou seja, é tudo muito elitizado. Nós precisamos, governo, de políticas públicas para dar acesso a quem precisa de tratamento ao tratamento de depressão, ansiedade e qualquer outra condição mental, de doenças mentais e etc. Porque, infelizmente, é tido como bobeira, o governo não investe, isso dá tema para outro vídeo, um dia eu venho falar isso com vocês, nós vamos conversar sobre esse assunto, mas cadê as políticas públicas de Setembro Amarelo? Cadê as consultas grátis? Cadê os remédios grátis? Gente, a gente gasta tanto dinheiro com remédio que não... Vocês não têm noção. Não tem noção. Eu entendo muita gente que para o tratamento, porque deixar de comer para comprar remédio não é fácil, não. Então não caia em estereótipos. A pessoa que ri muito, que está muito alegre com vocês naquele rolê, ela pode estar movendo uma montanha inteira para poder fazer do rolê um momento melhor, para se sentir mais aceita. Porque essa é a verdade. Quando você quer fazer os outros rirem e fazer aquele rolê ser legal, é para que as pessoas se sintam felizes de estar com você e que elas não percebam quão triste você está. E isso eu tô falando de experiência própria. É como se a pessoa usasse uma máscara. Hoje eu vou sair com os meus amigos, eu ponho a máscara do rolê e está tudo bem. E eles nem imaginam o que está passando. Outro aspecto que me tocou muito, que a gente precisa conversar sobre depressão, é que como a gente precisa também ser instrumentos para as outras pessoas, instrumentos no sentido de como nós precisamos dar o ouvido, ao ouvir para aquela pessoa, né? A gente precisa ouvir, muitas vezes a pessoa precisa só conversar, um desabafo, um apoio. Lógico que isso não é tudo. Você precisa procurar ajuda se você é depressivo. E você também precisa falar para a pessoa que está depressiva procurar ajuda médica, profissional. Porque não é brincadeira, não é motivo de... Ah, não, tá tudo bem, é só uma tristeza. Não. Precisa de ajuda médica, precisa de ajuda de psicólogo, de psiquiatra, um acompanhamento. Mas também precisa de apoio. Você precisa ouvir aquela pessoa. Porque quando a gente ouve, a gente percebe que a pessoa não está com preguiça. Quando a gente ouve, a gente percebe que aquela pessoa ela não está com o corpo mole. Que ela está doente, ela está passando por alguma coisa. Eu já ajudei um amigo meu, um grande amigo meu, a superar a depressão antes da minha vir com tanta força. No primeiro momento você olha e fala, nossa, mas essa pessoa é preguiçosa. Essa pessoa ela não tem disposição para nada, ela não quer nada da vida. Ai, que dor de cabeça de estar perto dela. E isso só acontece com quem é bem mais próximo, familiares ou muito amigos, porque quando a pessoa não usa mais aquela máscara de felicidade do rolê, né, você descobre que ela está triste sim e que ela não consegue fazer as coisas mais triviais do dia a dia. E isso me leva ao último aspecto que eu queria muito conversar com você, é que infelizmente na nossa cultura e na nossa concepção de sociedade, de pessoas e de falta de informação também, infelizmente depressão só é doença quando a pessoa já se matou. No relato desse rapaz ele fala que os parentes e os amigos não percebiam o quão na fossa, o quão no fundo do poço ele estava, e que todo mundo dizia que ele precisava reagir, que ele precisava fazer alguma coisa da vida, que ele era preguiçoso demais. Nós entendemos que as pessoas mais velhas, muito mais velhas como no caso, têm certa dificuldade de absorver essas informações, porque todo mundo precisou sim de tratamento, não é que a geração passada estava tranquilíssima, nossa, nós não precisamos de psicólogo, nós somos a geração mais forte, essa geração do mimimi que precisa de tratamento. Não, todos precisaram e precisam de tratamento. A questão é que hoje nós temos o YouTube como o meu canal e qualquer outro youtuber que fale sobre o assunto, que põe nos holofortes essa questão da depressão e alerta como é importante procurar ajuda profissional. Então, as pessoas mais antigas, elas não tinham costumes de ir em psiquiatra, em psicólogo, principalmente porque ensino superior é uma coisa muito rara e esses cursos eram muito raros alguém ser formado neles. Para eles, geralmente, é preguiça, corpo mole. Então, não se esqueça, a depressão ela é doença em qualquer momento da vida. Basta você identificar e chamar ela pelo nome. Se você souber que a depressão é muito mais fácil de tratar e cuidar. E se você, que é amigo, familiar, conhecido de alguém que está passando por depressão, não fala que é corpo mole, não fala que é mimimi. Depressão é algo tão profundo dentro da gente, tão sem nexo
até para nossa mente, porque é tão complicado você querer fazer as coisas e a sua mente, o seu corpo não conseguir, e como o rapaz denominou, a mente fudida nossa, não conseguir fazer isso. Não se esqueça que depressão é doença antes e depois que a pessoa se matou também. O que eu quero dizer com isso? Jimmy, traduz pra nós. Não mude o nome de uma condição tão séria. Não fale que é corpo mole ou é mimimi. Reconheça que a pessoa tem depressão antes do suicídio. Gente, eu precisava muito conversar isso com vocês. Eu acho que fez sentido, não tinha roteiro. Eu apenas falei o que estava dentro de mim depois de ler os relatos, de ler o que eu li e ter contato com o que eu tive. Se você tem depressão, não procure esse perfil. Eu sei que quando a gente fala para não fazer alguma coisa, a curiosidade aumenta a níveis estratosféricos, mas evita. Eu li por acaso e, assim, não foi muito legal. E ainda bem que eu tenho vocês para conversar sobre esse assunto. A câmera começou a piscar, Luiz. Ah, gente, se alguém souber mexer em câmera do tipo, me ensina. Eu tô muito cansado, já não consigo mais nem sentir raiva. Por que ela ficou oscilando essa cor? Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que ele tenha te ajudado a abrir seus olhos, principalmente se você conhece alguém que passa por esse mal chamado depressão. E em homenagem à família e a essa pessoa tão nova que perdeu a vida, nós vamos finalizar o vídeo aqui. E que essa tragédia que aconteceu seja hoje aprendizado para muitas e muitas pessoas como nós, que conhecemos tantas e tantas outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema e não sabemos lidar. É isso, um beijo. Cuidem daqueles que estão perto de vocês. Falou. Cara, o que mais me irrita é ouvir cidadão de bem falando que é mimimi e falta de coragem.